Fala galera, tudo bem com vocês? Nós vamos para mais uma aula de escola dominical falando das 7 igrejas do Apocalipse. E hoje a gente vai falar sobre a igreja de Tiatira, que está lá em Apocalipse 2, de 18 a 29. E ele fala o seguinte: escreva esta carta ao anjo da igreja em Tiatira. Esta é a mensagem do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e cujos pés são como bronze polido. Sei de tudo o que você faz. Vi seu amor, sua fé, seu serviço, sua perseverança e observei como você tem crescido em todas essas coisas. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você tem permitido que essa mulher, Jezabel, que se diz profetiza, faça meus servos se desviarem. Ela os ensina a cometer imoralidade sexual e a comer alimentos oferecidos a ídolos. Dei a ela tempo para que se arrependesse, mas não quer se arrepender de sua imoralidade. Portanto, eu a lançarei doente numa cama, e aqueles que cometerem adultério com ela sofrerão terrivelmente, a menos que se arrependam e abandonem a prática de tais atos. Matarei seus filhos, e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda a mente e coração. Darei a cada um de vocês aquilo que seus atos merecem. Tenho, porém, uma mensagem para o restante de vocês em Tiatira que não seguiram esse falso ensino, as verdades mais profundas, como eles dizem, e que na realidade vêm de Satanás. Não lhes pedirei coisa alguma, senão que se apeguem firmemente ao que já têm até que eu venha. Ao vitorioso que me obedecer até o fim, eu darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como vasos de barro. Ele terá a mesma autoridade que recebi de meu Pai, e também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O perigo da tolerância. Mais uma vez a gente vai falar sobre a questão da tolerância na vida da igreja. A tolerância com relação ao quê? A tolerância com relação ao pecado, tá? Hoje, nós vivemos uma época em que a sociedade tenta abolir os absolutos. Então, nós temos algumas coisas que são absolutas, como leis da física, como questões químicas. No entanto, a sociedade como um todo, o tempo todo tenta relativizar, especialmente questões ideológicas e de pensamento, além de outras questões. Então, hoje, para nós cristãos, os absolutos, eles existem. Nós temos questões firmes da nossa fé, princípios firmes da nossa fé, que são absolutos, como a palavra de Deus, que Jesus é o Filho de Deus, é o próprio Deus encarnado. Então nós temos verdades da palavra de Deus e a própria palavra de Deus como absoluto para nós. E o Senhor Jesus é um absoluto para nós. Deus é absoluto para nós. Mas a sociedade nos convida o tempo todo ao relativismo e à tolerância ao pecado. E esse é um perigo. Hoje toleramos tudo, menos a intolerância. Nós toleramos todo tipo de coisas, mas a gente não tolera a intolerância. Porque a palavra intolerância hoje está muito associada a desrespeito, a falta de amor, a falta de empatia, a não reconhecer a realidade do outro, não respeitar aquilo que ele pensa. Mas não é disso que o Senhor está falando. O que o Senhor está falando é quando você permite que algo que o Senhor Jesus não aprova, algo que é desaprovado na palavra de Deus, seja tolerado no nosso meio, penetre na nossa vida, nos nossos pensamentos, no nosso modo de viver, nas nossas ideologias. O respeito aos outros é aquilo que eles pensam está sempre em ordem e deve ser feito em amor, mas a tolerância ao pecado não, porque o próprio Jesus não tolerava o pecado. Aí, para a gente entender o contexto dessa igreja que o Senhor está escrevendo lá em Apocalipse, ela estava numa cidade chamada Tiatira. Tiatira era a menor cidade da Ásia Menor, pequeno centro industrial, localizado entre Pérgamo e Laodiceia, cidade afastada, obscura e sem importância, cidade operária, organizada em sindicatos. Cada organização tinha seu deus. Celebrações com orgias e banquetes oferecidos aos ídolos. Não tinham grandes templos pagãos, apesar de ter o deus Apolo como deus dessa cidade. A adoração ao imperador não era uma ameaça, mas também estava presente. Cidade sentinela, construída para ser um posto militar, servia para interceptar qualquer exército que se aproximasse de Pérgamo.
Tiatira era pequena, operária, rude e ordinária. Era uma cidade, aos olhos da Ásia, insignificante. E essa igreja está inserida nesse contexto. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isso diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. O Senhor se apresenta como uma divindade absoluta. Jesus é Deus. E ele se apresenta dessa forma para a igreja de Tiatira. Ele tem um penetrante olhar, porque o Senhor vê a nossa essência. Ele vê quem nós somos. Julgamento purificador. Ele é aquele que julga, mas julga de maneira a transformar. Ele julga de maneira a purificar um povo para si. As forças, as qualidades da igreja de Tiatira. Sei de tudo que você faz. Vi seu amor, sua fé, seu serviço e sua perseverança. E observei como você tem crescido em todas essas coisas. Tiatira era uma igreja com uma fé perseverante. O que tinha como característica essencial na igreja de Tiatira era o amor e a assistência. Dentre as 7 igrejas que estão na Ásia Menor, as quais o Senhor encaminha uma carta, esta é a única que é destacada por seu amor. As demais não são. A adoração e amor produtivo estavam entrelaçados, estavam unidos nessa igreja. E aí fica para nós algumas perguntas que eu gostaria que nós refletíssemos e pensássemos em nós mesmos, colocando nós mesmos em cada uma dessas perguntas. Somos servos? Nós temos servido? O Senhor nos chama a servir. Nós somos servos? Servimos ministerialmente? Ou seja, nós exercemos os dons de mestre, de apóstolo, de pastor, de profeta e de evangelista. Nós estamos exercendo os dons ministeriais. Nós exercemos na igreja, exercemos na sociedade os dons ministeriais. Como agimos enquanto servos? Qual é o nosso testemunho? Qual tem sido o nosso testemunho diante do nosso serviço a Deus, à igreja e à sociedade? Fé e perseverança. Fé é uma existência de ousada confiança na graça de Deus, tão certa que nela o homem poderia apostar toda a sua vida milhares de vezes. Martinho Lutero disse isso. A fé dessa igreja produziu perseverança, que significa em grego confiança inabalável que nos sustenta quando estamos sob grande estresse e intensa pressão. Ela mantinha-se crendo. Era uma igreja que tinha uma fé perseverante. A falha de Tiatira. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você tem permitido que essa mulher Jezabel, que se diz profetiza, faça meus servos se desviarem. Ela os ensina a cometer imoralidade sexual e a comer alimentos oferecidos a ídolos. Dei a ela tempo para que se arrependesse, mas não quer se arrepender de sua imoralidade. Essa polarização é ruim. Amor de um lado e falsa doutrina do outro, isso é muito ruim. A gente não pode ter uma coisa e não ter a outra. Não pode haver mentes cheias e corações vazios, nem corações cheios e mentes vazias. Precisamos seguir a verdade em amor. O sofrimento. Portanto, eu lançarei doente numa cama, e aqueles que cometerem adultério com ela sofrerão terrivelmente, a menos que se arrependam e abandonem a prática de tais atos. Matarei seus filhos, e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mente e coração. Darei a cada um de vocês aquilo que seus atos merecem. Pecado não confessado causa sofrimento. Um princípio bíblico é que colhemos o que semeamos. Jesus é intolerante com relação ao pecado e nós precisamos nos arrepender de estarmos tolerando doutrinas falsas no nosso meio. Apesar do amor, a falsa doutrina contamina toda o nosso testemunho de fé. Tenho também uma mensagem para o restante de vocês em Tiatira, e o Senhor traz a solução, que não seguiram esse falso ensino. Não lhes pedirei coisa alguma, senão que se apeguem firmemente ao que já têm até que eu venha. Jezabel trazia um ensino aparentemente profundo, né? A palavra diz que ela era uma profetisa. Era aparentemente um ensino bíblico, mas eram as verdades de Satanás. O conselho de Deus é: aborrecei ao mal e apegai-vos ao bem. Romanos 12:9. A promessa: ao vitorioso que me obedecer até o fim, eu darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como vasos de barro. Ele terá a mesma autoridade que recebi de meu pai, e também lhe darei a estrela da manhã. Autoridade privilegiada, autoridade sobre as nações da terra. Pede-me e te darei as nações da terra, diz o Salmo 2:8.
acesso prometido. Jesus é a estrela da manhã, isso está lá em Apocalipse 22:16. Nós temos acesso à estrela da manhã. Nós temos acesso ao Senhor das nações. E nós temos autoridade sobre as nações quando nos arrependemos, quando obedecemos ao Senhor e vivemos o amor associado a uma doutrina sã, a uma doutrina bíblica, a uma doutrina saudável. O alerta: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nesse tempo, nós precisamos voltar os nossos ouvidos atentamente à voz do Senhor, para não permitir que doutrinas como a doutrina de Jezabel, e aí você pode conhecer mais a história de Jezabel no Antigo Testamento, esposa de Acabe, para você entender o que ela falava, como ela agia, a maneira como ela manipulava Acabe. Acabe era um rei israelita. Jezabel era uma sacerdotisa pagã que influenciou completamente Acabe e fez com que vários profetas adorassem a Baal ao invés de adorar a Deus vivo e verdadeiro. Até que Elias vem e traz correção e mata os profetas de Baal. E por fim Jezabel morre. Mas esse espírito de manipulação, que tenta perverter a verdade do Evangelho, que tenta contaminar a verdade do Evangelho, ele precisa ser abolido do nosso meio. E para isso nós precisamos então nos arrepender de tolerar o pecado, não permitir que isso mais aconteça e viver uma vida debaixo da palavra de Deus, caminhando sobre os princípios da palavra de Deus, reconhecendo que isso é um absoluto. A palavra de Deus é um absoluto para nós. Deus é absoluto para nós. E isso é inegociável. Amém? Deus abençoe. Até a próxima aula. Beijo, tchau.